Olá, educadoras! Olá, educador! Que bom estar junto com você. Bem-vindo, bem-vinda. Conecte Ser 2023, especial, diferente, não é? Eu sou Pedro Lins e vou estar fazendo companhia a você nesse talk show durante todo o mês de novembro, onde a gente vai falar de um tema muito importante e que está sendo bastante discutido em todo o mundo: a sensibilidade humana e inteligência artificial. Olha que tema importante. Mas o melhor disso é saber que você está aí do outro lado, que você está junto com a gente participando. Então aproveita, já curte tudo, já começa a seguir o Ser Sebrae nas nossas redes sociais. No YouTube mesmo já assina aí, já aperta no sininho, porque qualquer conteúdo novo, qualquer informação nova, você já é o primeiro a saber, a estar por dentro das novidades. Bom, e hoje, para a gente começar esse talk show falando sobre sensibilidade humana e inteligência artificial, já tem uma cadeira aqui para sentar comigo, porque eu vou receber uma convidada muito especial. Olha, ela é um ícone quando a gente fala de inovação. Deixa eu dizer para vocês algumas características dessa pessoa, gente. E também falar um pouquinho do que ela já fez, do que ela faz. Olha só, ela é pós-graduada em Marketing Design, mestre e PhD em artes, em formação executiva, ela tem no MIT Sloan, é autora de best-sellers. Vou falar para vocês alguns: Você, Eu e os Robôs, Marketing na Era Digital, a Educação na Era Digital, inclusive, que foi finalista no Prêmio Jabuti, que é um dos maiores prêmios, se a gente falar em livros aqui no nosso país. E também o best-seller Inteligência Artificial, do zero ao metaverso, mas ela não está no metaverso não, ela está chegando aqui com a gente. Então vem para cá, por favor, Marta Gabriel, que prazer, que honra! Bem-vinda! É um prazer, Pedro, por favor. Que prazer estar aqui no Conhecer com você, para discutir IA e principalmente humanos, né? Sensibilidade humana. Eu já falei que a gente não está no metaverso, mas poderíamos estar. Poderíamos estar. Imagina uma sala de aula, já que a gente está falando para educadores e educadoras, uma sala de aula no metaverso, como seria bacana? Então, é até legal, a gente vai falar de IA, e a IA ela é um dos elementos que vai permitir que exista o metaverso no 3D. Então, apesar de em 2022 ter sido um hype do metaverso e todo mundo achar que morreu, não, ele está se consolidando o 3D, o metaverso digital só já existe há um tempão, junto com outras tecnologias. Então, a gente tem que se preparar para isso, que a gente deve ter mais experiências daqui para frente. Marta, essa é a grande questão. Eu vou começar até por isso. Que muita gente fica, mas o humano de um lado, a máquina do outro. Tem como existir um equilíbrio entre os dois? Ou qual é esse equilíbrio? Primeiro, tem que existir. Se não existir, a gente não tem sustentabilidade. Então, vamos partir do princípio que, para que o futuro seja bom, o humano tem que estar no futuro, ou seja, a gente tem que continuar existindo. E, para isso, a gente tem que ter uma relação simbiótica com a máquina. Aquilo que ela faz melhor, deixa ela fazer. E ela tem evoluído ao longo do tempo, né? E aquilo que ela não faz, fazemos nós. E aí, até entra muito no tema que a gente está discutindo aqui, porque se a gente for olhar humanos e tecnologia ao longo da história, a gente sempre formou um sistema inteligente. Então, se você pega um humano que ele começa a usar uma pá, a gente inventou a pá, isso forma um sistema mais inteligente para cavar. A partir da hora que existe esse sistema, quem cava com a mão não consegue mais competir com quem cava com a pá. A inteligência aumenta. Só que daí, quando você tem a pá, você faz melhor algumas coisas e o humano se modifica e inventa outras coisas. Agora, qual é a questão com a IA? Até recentemente, as tecnologias que vinham substituindo atividades não humanas, nós vamos falar sobre isso, eram mecânicas. E agora, a IA ela entra no grau cognitivo, no grau criativo. Então, a preocupação é essa, mas a natureza da IA é diferente da natureza da inteligência humana. Então, quando você entende isso, vou dar um exemplo para você. Eu fiz um gráfico, depois a gente pode compartilhar com o pessoal, em 2019, para o Gartner, comparando as forças da IA e da inteligência humana. A IA ela faz uma coisa por vez, pelo menos por enquanto. Então, ela dirige carro muito bem, ela joga xadrez muito bem, melhor do que eu, mas ela só faz isso. Nós fazemos muito mais coisas. Então, a nossa inteligência é mais complexa. A segunda dimensão ela é muito boa de volume, velocidade e automação. A gente não é bom de volume, nosso cérebro não dá conta de calcular mentalmente coisas. Nem volume, nem velocidade, nem automação. Mas a gente é muito bom, deveria ser pelo menos, de contexto,
pensamento crítico e ambiguidade, entender o que está acontecendo. Então, quando a gente vê isso, é complementar. Ela faz o trabalho braçal, volumal, de processamento, e a gente tem que fazer o trabalho complexo, do pensamento analítico, para que a gente consiga usar a força bruta da IA. Ela é muito boa de razão, a gente tem que ser boa de emoção. Era exatamente isso que eu já ia te perguntar, porque muitos educadores, né, podem estar se perguntando assim, ela é muito boa na razão, mas se eu ficar usando muito a inteligência artificial, eu não vou perder o meu lado ser humano, eu não vou deixar de ser emoção, e também vou ser muito razão, ou seja, vou ser muito técnico. Então, antes da IA, a gente já tinha esse problema. A gente tem tido tecnologia que está se humanizando e humano que está se robotizando. Esse é um problema, as pessoas não estão pensando mais. Agora, não é pela tecnologia em si. Se você olhar, é uma comparação que eu faço agora, que tem muita gente falando, agora com o ChatGPT a gente vai ter as pessoas emburrecendo, porque elas não vão mais pensar como se escreve ou como articula um texto. Eu não acredito nisso, vou te dizer por quê. Experiência, né? Eu brinco que o que está acontecendo aqui, o que para vocês é história, para mim é memória, eu já estava lá nas outras tecnologias. O que acontece quando entrou o Google? Ou os buscadores em geral, todo mundo dizia que as pessoas não iam mais saber pesquisar ou pensar, porque a resposta vinha pronta. Foi isso que aconteceu? Não. A gente aprendeu a pesquisar com mais profundidade. A gente antes, quando você ia numa biblioteca, você pesquisava 3 itens, 4 itens, uma tarde inteira. Quando você entra com uma palavra e você recebe 10, 20, 30 links, você ampliou o seu universo de pensamento e você aprendeu a refinar o seu pensamento. Portanto, os buscadores melhoraram a nossa capacidade de buscar. Quando vieram os GPS, eu falava, gente, as pessoas vão ficar, não vão prestar atenção mais no caminho, não sei o quê. Foi isso que aconteceu? Não. A partir do GPS, você enxergou caminhos que você não conhecia. Você entendeu espacialmente melhor a cidade. Então, agora, com a IA, a gente perguntando para ela, né, porque a diferença agora é que a gente pode conversar com a IA. Essa que é a grande explosão. Até recentemente, você tinha que programar a IA. Isso não é somente aquilo que a gente fala lá para a caixinha tocar a música. Isso. Não é? Agora não. Agora você bate papo mesmo e ela funciona bem. Mas o que isso faz com a gente? Quantas pessoas que não sabem perguntar na vida real? Eu dava consultoria, agora não tenho dado mais, mas executivo que te contrata, não sabe o que quer, não sabe perguntar, não sabe qual é o objetivo. Para você usar IA, você vem lá com um prompt vazio. E aí? Né? Você tem que perguntar. E o fato de você ter que perguntar, ter um objetivo para a pergunta, ter repertório para perguntar. Quem pergunta melhor sobre a área de medicina? Um médico ou eu? Um médico. Então, outro dia um garoto veio para mim, depois de uma palestra, e falou assim, Marta, que curso que eu tenho que fazer para ser engenheiro de prompt? Eu falei assim, todo mundo vai ser engenheiro de prompt. A gente tem que ter uma formação sólida por detrás para ter repertório para fazer o prompt. Então, na realidade, eu acredito que quando a tecnologia faz os processos que a gente fazia, ela empurra a gente para fazer coisas mais complexas, coisas que os humanos são melhores em fazer, mas tem que ter essa habilidade. O problema que a gente tem na educação, tanto eu não estou falando que os outros não têm, a gente também não, tá? Vamos fazer uma analogia, Pedro. O que a gente, até o final do século passado, aprendeu na educação? Porque o mundo mudava devagar, etc. A reagir e responder repetindo o passado. O que a gente começou a aprender quando vieram os buscadores? A gente adquiriu um mindset de pesquisar. Tanto que tem o Google Effect, que é um viés cognitivo, que a gente não lembra mais as coisas, mas a gente sabe que a gente pode buscar. A gente ficou bom de pesquisa. Agora, tem que aprender a perguntar. E perguntar é diferente. Eu mesma, tem hora que eu vou pesquisar, falo, não, eu vou perguntar. Perguntando, você tem muito mais possibilidades de trazer refinamento de respostas. Que você faz um filtro daquilo que você recebe de respostas. Isso. E se a gente fizer uma comparação, e aí, de novo, como que a gente pode ficar mais humano usando a tecnologia, né? É que você é novinho, você não deve ter pego a máquina de escrever. Adorei, você é novinho, gente. Gostei. Ele é novinho, ele não fez curso de datilografia, não teve que... gente, se eu contar, não vou nem contar. Mas, a gente que, quando eu era garota, fazia um trabalho da escola com a máquina de escrever, certo? Quem já fez isso sabe que você fazia um só e pronto. Você teve uma ideia melhor depois? Dane-se. Se você quer trocar a ordem dos parágrafos, não dá. Você vai ter que gastar horas para escrever aquilo de novo.
novo. Quando veio o editor de texto, você não incorporou as facilidades do editor de texto, começou a escrever melhor? Todo mundo escreve melhor se você usa o editor de texto. Você corta, cola, muda de ideia, ou seja, você pode fazer várias versões daquilo e você ainda tem feedback, coisa que ele ajuda com ortografia. A ortografia, a gente escreve melhor. Imagina agora, porque antes, que nem eu escrevo livro, né? E aí você vai escrever e você fala, ixi, mas eu vou ter que refinar esse parágrafo, ou achar mais uma coisa. E se eu perguntasse de uma maneira diferente, dava um trabalhão, não dava para você fazer 20 variações numa tese. E agora? Eu faço quantas eu quiser, ele responde, aí você pensa de novo, aprofunda. Ou seja, a gente está indo para um grau mais sofisticado ainda de pensamento, mas se a gente souber usar. E aí, para muitos educadores, vem aquele dilema. Será que essa inteligência, a Marta inclusive falou tão bem sobre ela, mas não vai substituir o meu lugar de educador? Não é? Porque tem muito essa questão de, mas ela faz tão bem, então ela vai me substituir. Não, porque é o seguinte, quando a gente está falando dessas habilidades humanas e habilidades de máquina, ela vai substituir aquilo que eu falei, a força bruta daquilo que a gente faz. Então, o melhor da tecnologia com o melhor do humano. Isso. Agora, hoje, eu sou professora também. A gente faz um monte de coisa que é braçal. Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu estava conversando com um educador em Portugal, fiz um evento lá na semana passada, e ele falou que agora ele coloca os trabalhos dos alunos no ChatGPT. O ChatGPT avalia, traz o feedback, compara entre todas as notas. Aí, a hora que ele vai avaliar isso, você concorda que ele não vai deixar só para o ChatGPT ou para qualquer outra ferramenta. Ele vai ter tido uma prévia de tudo, para inclusive ser justo com relação às notas, vai tirar um trabalho que é de comparação, de cálculo, de quanto que você tem que dar de nota para cada um, e vai se concentrar em ajudar o aluno com aquele feedback, melhorar. Ou seja, você começa a se livrar de algumas coisas. Você consegue, por exemplo, um plano de aula. Eu posso dar uma aula muito melhor. A aula não é dar conteúdo mais, é você articular as pessoas. Se eu tiver muito mais insights para fazer, por exemplo, qualquer área que você imaginar, mas para dar uma aula para pré-escola, que é um exemplo legal. Pergunta para o ChatGPT, quem estiver vendo a gente aqui, que atividades que ele pode sugerir para crianças de 5 a 7 anos, para que elas desenvolvam a habilidade de conhecer animais. Em vez de você falar sobre um animal, pede para o ChatGPT ir dando as características do animal, sem falar que animal que é, para as crianças adivinharem. A gente tem N coisas que ele pode sugerir, que você adequa o seu potencial de acessar a informação, de preparar a aula e de avaliar, ele aumenta consideravelmente para você fazer parte da tutoria. No livro de educação, que é o Educar na Era Digital, já desde a primeira edição, que foi 2013, essa segunda agora, né, que eu lancei esse ano, toda renovada, comemorativa de 10 anos, naquela época já, eu falava, o professor ele passa a ser uma interface, e não mais conteudista, passador de informação. E como interface, qual é a nossa grande função? É pegar aquele aluno que está vindo, é o que fazia Sócrates lá atrás, né? Pegar aquele aluno que está vindo se formando, entender o que cada um precisa para se tornar um ser humano integral, completo, ético, etc., e usar todo esse potencial que tem do lado de cá para trazer para ele. Então, você consegue fazer isso com muito mais propriedade se você tiver tecnologia que te traz essa parte aqui e você gasta o seu tempo para enxergando essa parte aqui. Dar elementos para que esse aluno, essa aluna, seja protagonista da história que ele está querendo escrever. Isso. Posso só falar uma coisa, Pedro? Por favor. Porque vira e mexe as pessoas vêm para mim e falam quais são as profissões do futuro? Eu vou ser substituído, etc. Gente, não é sobre novas profissões, é sobre novos profissionais. As habilidades, não é As quem é você além do profissionais. rótulo. Eu escrevo livro. A partir dessas novas tecnologias, eu estou escrevendo diferente. Estou escrevendo diferente porque agora eu posso pedir para ele resumir um parágrafo para mim, para ficar mais de uma maneira X, Y, Z, dar um tom. É fazer diferente. Então, você vai continuar sendo professor, mas o que você vai fazer para ser professor é diferente. Marta, não ver a inteligência artificial como uma inimiga, não é? Vê-la como um auxílio, como uma ajuda para você exercer o seu trabalho. Isso, mas
essa é o principal, é como que você se amplia com ela, tanto que a IA, gente, ela tem vários níveis, a gente está no primeiro nível dela ainda, né? E a grande preocupação é quando ela chegar no nível humano, que aí é singularidade. Nível de consciência, inclusive já há estudos, inclusive de pesquisadores, para poder falar sobre a consciência da inteligência artificial. Inclusive, se ela chegar nesse nível, ela tem que ter direitos, tem N outras questões. Mês passado, em outubro, a OMS, inclusive, trouxe uma diretriz, várias diretrizes, para o uso da inteligência artificial na medicina, exatamente para proteger a classe médica, mas também proteger o paciente. Isso, não, mas se ela adquirir consciência, tem uma outra categoria que é proteger ela, porque ela passa a ser um ser vivo no planeta. Então, conforme isso vai acontecendo ao longo, né, muita gente se preocupa, quando a IA chegar no nível humano, e quando vier a superinteligência. Isso era previsto para ser 2048, 2045, depois as previsões foram para 2060, e agora, depois do ChatGPT, tem muita gente falando que vai acontecer daqui a 10 anos, ou então o ano que vem. Gente, não faz problema, não tem diferença. O que importa não é quando ela vai chegar nesse nível, é você chegar lá junto com ela. Então, cada passinho que a IA dá, a gente teria que dar esse passinho com ela. Agora, tem uma outra dimensão que eu acho super importante a gente discutir, que é, a gente está falando de sensibilidade humana. É importante, a equação humana estar fechada. E o grande problema que a gente tem com relação ao uso da IA é garantir que aquilo que ela está fazendo é ético, ela não tem viés, ela está trazendo justiça e que a gente está não colocando os nossos problemas, os nossos enviesamentos nela. Então, das habilidades que a gente tem, o professor tem que, não importa qual a idade do seu aluno, se é curso superior ou se é pré-escola, você tem que garantir que os seus alunos estejam entendendo de ética, uso ético, desenvolvimento ético, nós aqui, e avaliando todos os usos do que a gente está fazendo com esses sistemas para ver se eles realmente estão sendo éticos. É essa a preocupação que eu tenho, de você confiar nas respostas dela e não se preocupar se aquilo é ético ou não. Eu não tenho preocupação de que a gente vai desenvolver habilidades em relação a aquilo que eu acabei de falar, né, de você pensar diferente, etc. Mas a parte ética é o que mais preocupa. Nesse conceito, dentro desse pilar que você está falando, desse pilar ético, é importante a gente também pensar que, falando em programadores, então você programa códigos para desenvolver essa inteligência artificial. Na hora que você vai programar, você tem que ter esse pensamento ético, um pensamento crítico, tem que colocar a sua ética, pensar nas questões sociais para que o algoritmo ele não reproduza um comportamento que é do humano. Isso, maravilhoso, Pedro. A gente tem 4 níveis de vieses que podem interferir com a inteligência artificial. O primeiro vem antes do programador ou do algoritmo, que é dados. A inteligência artificial aprende com dados, é que nem o nosso cérebro, né? Nós, humanos, a gente aprende com informação. Se você não tiver informação nenhuma, você não aprende nada. Quando a gente não tem informação, o que a gente faz? A gente testa para obter informação, para a gente poder saber o que fazer, tá? Então, a IA é igual. Com que dados que ela aprende? Os dados que a gente tem no mundo. Esses dados estão bons ou estão ruins? Muitos deles estão ruins, estão enviesados. Então, a primeira preocupação é dado. Será que ela está aprendendo com o dado correto? Segundo, é o algoritmo, não é nem a programação ainda. Todo algoritmo tem um objetivo. Pega o algoritmo das redes sociais, qual é o objetivo dele? É pegar a sua atenção. Exatamente. E esse objetivo, ele é enviesado, porque ele não está se preocupando com o seu bem-estar, ele está se preocupando com o uso da sua atenção. Exato. Esse é o segundo viés. A gente tem que cada algoritmo tem o seu direcionamento. Aí vem o programador. Além daquilo que ele escolhe colocar ali, ele tem vieses inconscientes, ele tem limitações, que é a linguagem ou que ele decide colocar no programa. E o quarto nível, que para mim é um dos mais complicados, é social. Por quê? A gente, para ter uma IA ética, a gente precisa ter todo mundo discutindo. Quem está discutindo? A gente está discutindo aqui agora com educadores, mas a gente tem que discutir a sociedade inteira. Todo mundo que vai ser afetado teria que estar na discussão. Como é que você traz essa discussão? Em 2018, eu estava num evento do Vale do Silício, e só tinha discussão ética de IA, todo mundo tem que participar. Eu levantei a mão e falei assim, então, se a gente vai discutir ética, não pode ser aqui nos Estados Unidos, no Vale do Silício, uma passagem custa $3.000, um hotel custa $1.000, tem que ter visto, viajar 24 horas, tem que falar inglês. A gente tinha que estar fazendo isso no sertão do Brasil, tinha que estar falando sobre isso na África, tinha que estar falando sobre isso na Ásia, em lugares que democratizar essa discussão. Isso, democratizar a discussão. Então, é complicado, porque a gente tem esses viés. Por isso que quanto mais gente, quanto mais, inclusive, os professores envolverem seus pares, os alunos, para discutir
Está ética essa resposta? Quem que pode prejudicar isso que está sendo falado aqui? Isso aqui considerou todos os ângulos? É esse tipo de análise que a gente tem que começar a fazer para que a gente equilibre os dois lados, né? Aí tem uma outra questão que na educação na era digital você levanta, que é coexistir o analógico com o digital. E aí é muito curioso isso, porque a gente está falando de tantos benefícios da inteligência artificial, mas como é que vai dar para coexistir analógico e digital? O ser humano, a nossa natureza é analógica. Se a gente só tiver coisas digitais... Analógico e digital. Mas aqui a gente é de carne e osso, né? A gente é toque. Enquanto a gente não se transferir para a máquina e a gente virar um ser também feito de bits e bytes, a nossa experiência de vida, ela é muito um pé aqui e um pé lá. Então, o que é uma vida boa? Aquela que consegue preservar a sua experiência bacana aqui e aquela que traz todo o potencial de lá do digital para cá. Tanto que um termo que eu uso é o cibridismo. A gente é cada vez mais híbrido, que é um híbrido do ciberespaço e do nosso corpo biológico. A gente está se expandindo para lá, mas a gente continua vivendo aqui. Então, o que é você... Eu brinco que é mentalidade digital isso. A mentalidade digital não é você saber usar o digital. É você saber o que o digital afeta o mundo para você resolver problemas e usar a melhor tecnologia que te resolve. Eu vou dar um exemplo. O WhatsApp. O WhatsApp é sensacional, ele aproximou a gente em várias dimensões, mas o WhatsApp é o capeta. O WhatsApp, ele tira a sua produtividade, ele tem 50 mil feeds ali, às vezes você fica trocando mensagem com uma pessoa quando mais fácil era ligar. Então, às vezes, a melhor tecnologia não é aquela digital, é você pegar o telefone analógico ou alguma outra coisa e falar. Então, é focar nos problemas que eu tenho que resolver, na experiência da minha vida que eu quero que seja boa. E aí eu vou usar a melhor tecnologia, seja ela analógica ou digital. Eu brinco que o mundo melhor, eu falo isso muito, muito no livro, é o híbrido. Tudo que é híbrido é bom, porque traz o potencial das duas, ou das três, ou das quatro partes que estão envolvidas para melhorar o resultado. Então, se você está aqui, vamos usar o máximo, está usando aí o máximo do digital com o máximo do físico. Se você tem vários métodos, vamos usar um pouco de cada um, o que cada um contribui. Então, essa mentalidade binária, polarizadora, que também o digital que trouxe isso, né? Ou é X ou é Y, ou é assim ou assado, é do meu jeito ou não é. Isso é péssimo. O melhor caminho é aquele que mistura, e o híbrido é isso. Para que o educador, para que a educadora possa viver isso dessa melhor maneira possível, sendo humano e usando essas potencialidades da inteligência artificial, ela deve começar por onde? Eu vou falar qual habilidade que eu acredito que é a número 1, número 0, porque ela embasa todas as outras, que é o pensamento crítico. Gente, a gente nunca precisou tanto ter pensamento crítico e nunca a gente teve tão pouco. Aliás, o pensamento crítico é o tipo de pensamento que diferencia a gente das máquinas. E o pensamento crítico, ele não é inteligência. A inteligência é uma força bruta. É que nem se fosse a capacidade de processamento de um computador. Você pode ter muita capacidade de processamento, mas se você não tiver um programa bom, não adianta aquela capacidade de processamento. O programa bom é o pensamento crítico. Só que da mesma forma que o programa bom precisa ser desenvolvido, o pensamento crítico também precisa ser desenvolvido. E aí ele vai te ajudar a analisar o que está acontecendo. A gente estava conversando antes, né, que quando você chega na redação, você fica tentando entender qual é a melhor matéria de hoje, qual é o assunto mais importante. Isso é pensamento crítico. Você escaneia os dados para ver quais que são os úteis para você pensar. Você tem que ter lógica, argumentação retórica. Você tem que lutar contra os seus vieses cognitivos. Você tem que ampliar o seu repertório e tem que balizar isso com valores humanos. Se você tiver isso, você vai saber usar todas as outras habilidades. Você vai saber onde aplicar a criatividade, como se adaptar, como usar a tecnologia, qual tecnologia que você tem que usar. Então, eu diria para os professores que, assim, aprenda a usar a tecnologia e desenvolva ao máximo o seu pensamento crítico. Se você fizer isso, você sabe o que fazer em cada momento, porque você vai escanear o que tem que fazer, ver o que você tem que usar e vai dar o próximo passo. O pensamento crítico ele é focado em resolver problema, em analisar a situação para resolver problema. A gente tem um problema novo por dia, por minuto, muda toda hora. Então, sem pensamento crítico, você fica à deriva nesse mar. Se você tem pensamento crítico,
crítico, você traça a rota, você sabe onde você tem que chegar. Então, é pensamento crítico e não é fácil de desenvolver, né? Então, eu falei rapidinho os pilares, é perguntar o tempo todo, ceticismo, superar viés cognitivo, lógica, argumentação, retórica, repertório e valores humanos. Só isso já dá... Não é? É muita coisa. E se tivesse pensamento crítico e entender ou aprender a tecnologia? Eu começo por qual dos dois? Qual é o mais importante? Pensamento crítico. Porque senão você vai gastar uma energia enorme na tecnologia e não sabe o que fazer. Não adianta você ter tecnologia, você não sabe fazer com ela. Ó, você pode ter um carro, né? Mas se você não tem pensamento crítico, você não sabe como dirigir, para onde que você vai, o que você vai fazer, melhor uso de combustível, de meio ambiente, se é melhor ir de bicicleta do que de carro, eventualmente, melhor ir a pé. Então, é de novo, né? O pensamento crítico vai dizer se eu devo fazer uma coisa que é... Vou dar um exemplo. Em 2001, teve um livro que era um spin-off do Megatrends, que é o High Tech, High Touch. E aí, o que ele fala? Que o humano ele está tão cheio de tecnologia cada vez mais, que ele não consegue perceber a tecnologia e ele fica alienado. Então, o que faz você... E a gente não sabe mais o que é entretenimento e o que é lazer. Lazer, às vezes, é você não fazer nada. É você parar e olhar o pôr do sol, é parar e tomar um café, é parar e respirar, falar com alguém. O que acontece? Se você não tem pensamento crítico, você fica naquele ciclo que vai te levando... Hoje a gente está com estatísticas de crianças que estão mais deprimidas, pessoas com problemas de saúde mental, todo mundo... Por quê? Você não para pensar e fala, chega, já deu, o feed já está too much, é demais, eu preciso agora dar uma parada. Então, o pensamento crítico é primeiro, só que ele não é rapidinho de desenvolver, então só o fato de você ter consciência que eu não sei tudo, muita humildade. Eu provavelmente penso errado porque eu sou enviesado, eu preciso do outro para pensar melhor, eu preciso entender o que está acontecendo, isso já te ajuda a enxergar melhor o cenário. Vai desenvolvendo o pensamento crítico e, em paralelo, usando a tecnologia. Qual tecnologia primeira? A IA, óbvio. Ela é a tecnologia mais poderosa que a gente tem hoje. Então, se ela é a mais poderosa, é ela que mais rapidamente vai transformar o trabalho, a educação. E a gente educa para que as pessoas, e se educa também, né, para estar preparado para o ambiente que se estabelece, para aquilo que surge. É isso que a gente quer, para que a gente continue sendo integral, feliz, sustentável e crie um mundo que é bom para todos, né? E aí, quando você tem noção de tudo isso, você controla. Quando você falava, eu lembrei de Silvio Meira, que é um doutor em ciência da computação. E Silvio fala, tem duas coisas que ele fala que são bem interessantes. A primeira é, muita gente se preocupa em falar inglês com o melhor sotaque possível, ou do jeito que um americano fala, que uma pessoa que mora na Inglaterra fala. O importante é você ter o que falar em inglês, não como você fala. E aí, falando sobre máquina, ele diz, não é só saber usar, mas como é que constrói isso aqui? E era exatamente isso que você está falando, né? O professor precisa dar esses elementos para que esse estudante ele possa criar também. Exato. Quando a gente falou do prompt, é isso. Quando o garoto veio perguntar para mim como é que eu faço o prompt, eu falei, não, você tem que ter repertório. O repertório, ele é o alimento do pensamento. E o repertório, ele é fundamental para que você consiga debater, né, fazer esse jogo. E aí é até legal a gente falar uma coisa. A minha empresa fez Maurício de Souza, Turma da Mônica, durante 10 anos, desde o iniciozinho ali, né? E aí eu lembro que um dos joguinhos que a gente fez, isso que eu estou falando é 98, 99, tá? Você não tinha nem nascido. Ah, e aí... gente, te amo tanto. E aí eu lembro que um dos jogos que eu mais gosto... Gente, ó, para o cérebro, você quer jogar uma coisa legal? Stop. Stop é sensacional. Todo mundo já jogou stop, né? Cor, fruta, etc. Aí, a gente fez stop, a gente desenvolveu, na época, inclusive, fui eu que programei o stop, contra a máquina. E aí, o que eu percebi? Que é sensacional, porque se você joga contra os humanos, se você falar a letra D, todo mundo vai falar Dinamarca. Ninguém vai lembrar de um país que começa com D que não é Dinamarca. Quando você joga contra a máquina, ela trazia, porque ela não tem viés, ela não vai lembrar a coisa que todo mundo fala. E ela trazia para todas as coisas, para a fruta, coisas que você não tinha pensado. Então, o jogo com a máquina era mais interessante, eu estou falando de 98, 99, do que jogar com humanos. Porque e trazia um repertório trazia muito um repertório maior, exato. Você amplia seu repertório. Então, o aumento de repertório vem do acúmulo, tudo que você, ao longo da vida, vai filtrando e experimentando, bem ou mal, né?
e aquilo que você pode trazer de fora. Imagina o potencial hoje que a gente tem de trazer um repertório infinito. Outro dia eu pedi para o ChatGPT, eu comecei a conversar com ele sobre a Divina Comédia. Gente, Uau. é sensacional. Vários livros que eu não tive a oportunidade de estudar muito, eu posso estudar agora. Imagina o repertório que esses jovens vão poder ter de conversar, de analisar, de ver possibilidades. Isso aumenta o pensamento crítico. Mas você tem que entender que você precisa adquirir essas habilidades de pensar de uma outra maneira, perguntar de uma outra maneira. E outra coisa que é importante, para adquirir repertório, por mais que eu estude, viaje, pergunte para o ChatGPT, eu não vou ter todo o repertório do mundo. Então, a maneira de ampliar o repertório e diminuir viés é convivendo com a diversidade. É a única maneira. Aí amplia. Por isso que diversidade é importante, não é só porque é mais humano, é fundamental para pensar direito. E o ambiente escolar é esse ambiente, né? Edgar Para Morin desenvolver isso. Exato, Edgar Morin já falava isso. Se você for pensar onde é que essa criança vai poder entender o outro, respeitar o outro, perceber que ele é diferente, se não for na escola, em que lugar vai ser? Para a gente finalizar, minha última pergunta, Marta. Pensando em sensibilidade humana, inteligência artificial, como aprender para ser? Olha, o aprender é no dia a dia. Então, eu brinco que é assim, todo dia um pouquinho. Que as pessoas também querem aprender muito, né? Eu quero saber tudo. Todo dia um pouquinho. Se você for junto com a tecnologia, prestando atenção, escaneando, em um ano você aprendeu um montão e você vai indo junto com ela. Aí, a hora que ela virar a inteligência super inteligente, você também vai ser. Então, o aprender para ser é todo dia, com muita humildade, tentar desenvolver o pensamento crítico de uma maneira passo a passo, com leveza, né? Sem dar soco na cara dos outros, mas com leveza, querendo perguntar, amabilidade. Eu acho que esse é o caminho, tá? Muita humildade primeiro. Eu acho que a humildade é a primeira coisa que eu aprendi, aquela frase de quanto mais luz, mais sombra, né? Então, quanto mais você sabe, menos você realmente sabe, você tem um universo enorme. Então, muita humildade, número 1, e segundo, todo dia um pouquinho. Se você fizer isso, todo dia está mais perto do futuro de uma maneira mais preparada para ele. Tem uma frase que eu falo, que eu gosto, né? Que a gente não é recompensado na vida por esforço, mas é por resultado. Para ter resultado tem que estar preparado, né? Tem que se educar. Então, o futuro não espera e não perdoa a falta de preparo. Vamos nos preparar. Marta Gabriel, senhoras e senhores, muito obrigado por essa conversa. Obrigada, querido. Um prazer gigante estar com você. Foi um prazer também estar com você e dizer para você, educador, para você, educadora, você que está acompanhando aqui com a gente esse talk show falando sobre sensibilidade humana, inteligência artificial. Se preocupa não, semana que vem a gente está de volta conversando mais sobre esse tema. Um beijo para você bem grande, um abraço e não esquece de seguir a gente nas redes sociais, Ser Sebrae, com C de conhecimento, C de cultura e ser também de coração, coração para você. Até semana que vem, tchau!